Pensa só, da grama sob os nossos pés até as frutas que a gente come, quase toda a planta que a gente vê por aí tem uma coisa em comum. Ela dá flor. Essas são as angiospermas, e elas são, sem dúvida, o grupo de maior sucesso em todo o reino vegetal. Hoje, a gente vai descobrir qual é o segredo por trás dessa conquista. Pois é, a grande pergunta é essa, né? Porque justamente elas. Qual é a fórmula secreta por trás desse sucesso, assim, avassalador? Como um único grupo de plantas conseguiu se espalhar tanto e ocupar praticamente todos os cantos do mundo? É um verdadeiro mistério da evolução que a gente começa a desvendar agora. E olha, não estamos falando de um sucesso qualquer. As angiospermas são a esmagadora maioria das espécies de plantas que existem hoje. Essa dominância toda é o que sustenta ecossistemas inteiros, inclusive o nosso. Certo, então vamos para o primeiro capítulo dessa história. Para entender esse domínio todo, a gente precisa voltar milhões de anos no tempo e investigar as inovações que transformaram as angiospermas em uma verdadeira força da natureza. A nossa história começa lá na era dos dinossauros. Imagina só, há uns 150 milhões de anos, enquanto esses gigantes dominavam a Terra, uma revolução bem silenciosa estava acontecendo no mundo das plantas. As primeiras angiospermas surgiram e, de repente, num piscar de olhos geológico, elas explodiram em diversidade. E a chave para essa expansão meteórica? Uma parceria genial com os animais polinizadores. A grande sacada das angiospermas está aqui, ó. De um lado, as gimnospermas, como os pinheiros, com suas sementes nuas totalmente expostas. Do outro, a revolução, o fruto. As angiospermas criaram uma espécie de cápsula que não só protege a semente, mas também ajuda a espalhá-la por aí. É a diferença entre uma semente vulnerável e um verdadeiro cofre biológico. E aquela parceria com os polinizadores, como as abelhas e os beija-flores, não foi só um detalhe, não. Foi o motor da diversificação. As plantas desenvolveram um arsenal de cores, cheiros e formas para atrair parceiros específicos. E, em troca, esses animais garantiam uma polinização super precisa e eficiente. Foi um ciclo que acelerou a evolução de todo mundo. Agora, vamos avançar um pouco e dar uma olhada em como essa máquina biológica é montada. A estrutura de uma angiosperma é um exemplo de eficiência, sabe? Cada parte tem uma função vital e especializada. Olhando para a organização dela, a gente vê um sistema integrado, perfeito. Tudo começa lá embaixo, na raiz, que segura a planta no chão e suga água e nutrientes. O caule dá o suporte e leva tudo isso para cima. As folhas funcionam como painéis solares, captando luz para gerar energia. E lá no topo, a flor e o fruto, as estrelas do show, garantindo a próxima geração. A flor é muito, mas muito mais do que só um rostinho bonito. Ela é, na verdade, uma peça de tecnologia reprodutiva de altíssima precisão. Cada parte, desde as pétalas coloridas, que servem como pistas de pouso, até os órgãos reprodutivos lá dentro, tem um único objetivo: garantir que a fecundação aconteça da melhor forma possível. E aqui está um dos segredos mais brilhantes das angiospermas: a dupla fecundação. Pensa nisso como um seguro de vida para o embrião. Um gameta masculino fecunda o óvulo para criar a futura planta, certo? Ao mesmo tempo, um segundo gameta fecunda outra parte para criar um tecido nutritivo, o endosperma. É basicamente a lancheira do embrião. A planta só gasta energia para fazer essa lancheira se a fecundação do embrião der certo. É uma economia de energia absurda que dá uma vantagem competitiva gigantesca. Beleza, já vimos a estrutura. Agora vamos mergulhar na fábrica interna, nessa química incrível que funciona sem parar e permite que essas plantas se adaptem a praticamente qualquer lugar do planeta. Para essa fábrica funcionar, a planta precisa de um sistema de logística interno. É aí que entram o xilema e o floema. Pensa no encanamento de uma casa. O xilema é o cano que sobe, levando água e minerais das raízes até as folhas. Já o floema é o sistema de entrega, que desce, distribuindo a energia, os açúcares da fotossíntese, para todas as partes que precisam. É um fluxo de recursos constante e super coordenado. A capacidade de adaptação delas é impressionante. As angiospermas não usam um plano só para fotossíntese. Elas têm cartas na manga para cada tipo de clima. O metabolismo C3 é ótimo para lugares mais amenos, como nas plantações de arroz. O C4 já é uma versão turbinada para o calor e o sol forte, como a gente vê no milho e na cana. E o CAN? Bom, o CAN é uma obra-prima de economia de água, que permite que os cactos sobrevivam nos desertos mais secos. E para coordenar tudo isso, as plantas têm uma rede de comunicação interna, que são os hormônios. Esses mensageiros químicos funcionam como um painel de controle, dando ordens bem precisas. Cresça em direção à luz,
Ei, tá na hora de florescer, amadureça esses frutos. Ou então, alerta, feche os polos para economizar água. É um sistema de comando e controle super sofisticado que permite a planta se adaptar em tempo real. Depois de ver toda essa engenharia biológica, fica fácil entender por que as angiospermas são literalmente o pilar que sustenta não só o planeta, mas a nossa sociedade. Pare e pensa no seu dia a dia. O café da manhã, as roupas de algodão que a gente veste, a madeira dos móveis, muitos dos remédios que tomamos, a grande maioria da nossa comida vem das angiospermas. Elas são a base da nossa indústria. A nossa economia e o nosso bem-estar estão literalmente enraizados nelas. No fim das contas, a mensagem é clara. As angiospermas nos alimentam, sustentam a biodiversidade do planeta e ainda ajudam a regular o clima, capturando gás carbônico. Em um mundo que enfrenta desafios como segurança alimentar e mudanças climáticas, entender e proteger essas plantas não é só uma questão de biologia, é uma questão de sobrevivência. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. As plantas com flores não são só um grupo de organismos, elas são a conexão viva entre o passado evolutivo do nosso planeta, a ecologia do presente e o futuro da nossa sociedade. A história delas, no fundo, é a nossa própria história.